Aleluia. Paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, minha irmã. Vem chegando aqui comigo. Pega a tua Bíblia, papel e caneta na mão. Vamos começar agora mais um dia do nosso devocional diário. Você já sabe, estamos esse mês inteiro lendo o livro de Provérbios todos os dias. Todos os dias esboçamos aqui versículos de cada capítulo aqui do livro de Provérbios. E como o Espírito Santo tem aqui nos ajudado. Como o Espírito Santo tem se feito presente, tem traduzido aqui a palavra do Senhor para nossas vidas. Acredito que Deus tem te honrado, tem honrado a tua vida, tem honrado o teu lar, porque Ele tem visto como que você tem se esforçado para estar aqui ouvindo a sua palavra. A palavra do Senhor hoje, no capítulo 14 de Provérbios, no versículo 9, vai nos dizer assim: os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido, mas a vontade está entre os justos. Quero lembrar que para mim foi muito difícil separar apenas um versículo desses muitos aqui para estudarmos e conversarmos sobre. Pois o primeiro versículo aqui do capítulo 14 já começa a falar da mulher sábia que edifica a sua casa. E eu poderia estar trazendo aqui sobre a mulher sábia. Mas, como ainda vamos percorrer muitos capítulos ainda falando sobre a mulher, eu quero aqui trazer para nossas vidas sobre os insensatos zombarem da ideia de reparar o pecado cometido. Por quê? Esse versículo vai falar sobre algo que nos demais versículos não falam. Quando eu vou ler o capítulo que eu vou estudar, o capítulo de Provérbios, eu procuro saber os temas que são mais falados em cada capítulo e os menos falados. E às vezes os menos falados, o versículo menos falado, que às vezes é mencionado apenas uma vez por capítulo, são esses que eu estou dando mais prioridade, né? Para sempre, para todos os dias não estar aqui trazendo sempre a mesma mensagem, né? Sobre mulher, sobre sabedoria, porque o livro de Provérbios, ele aborda muitos temas importantes do nosso dia a dia, da nossa vida diária, né? Então aqui mesmo, nesse capítulo 14, eu fiquei em dúvida entre os necessitados mencionados no versículo 21 e 31 e entre esses insensatos que zombam da ideia de reparar o pecado. Então eu fiquei aqui estudando cada um, eu li 3 traduções diferentes e eu achei por bem estar trazendo aqui sobre os insensatos. Por quê? Porque é um tema muito atual no nosso dia a dia. É algo em que nós precisamos conversar aqui. É algo que nós precisamos estar conversando, esboçando, porque são coisas tão simples, mas tão importantes. E se cometidas de maneiras tolas, será muito grave como resultado na nossa vida. Então, eu separei o versículo 9. Dos insensatos que zombam da ideia de reparar o pecado cometido. Lembrando que a tradução da minha Bíblia é a NVI, mesmo que a sua não tenha tantas palavras assim, mas é o mesmo significado, tá bom? Porque eu costumo falar, porque tem pessoas que desprezam outras traduções, acostumadas só com a Almeida, né? Revista e corrigida, a RC, não aceitam outras traduções, né? Como a NVI, como a Almeida corrigida. Então, é bom nós pegarmos todas essas traduções diferentes e estar estudando. Nos ajuda muito na compreensão, né, de cada versículo, de cada capítulo da Bíblia. Então, é pesquisar, é estudar mesmo a palavra do Senhor. Não é simplesmente ler e deixar, não. Nós temos que estudar, né, a palavra de Deus. Então, aqui, quando eu li esse versículo, os insensatos zombam da ideia de reparar o pecado cometido. É sobre isso que eu quero falar e conversar aqui com vocês, sobre o pecado cometido. A palavra do Senhor fala que quando nós conhecemos ao Senhor Jesus, né, nós devemos abrir mão do pecado. Mas a Bíblia não vai mencionar aqui que nós não temos pecado. Pelo contrário, aquele que abre a boca, confessa e diz que não tem pecado, já está pecando, né, por ser mentiroso. Então nós temos sim pecado, independente do tempo que nós somos cristãos, que conhecemos Jesus, que batizamos nas águas, batizamos no Espírito Santo, independente. Como humanos, sempre vamos cometer erros, pecados, falhas. Só que a diferença é que quando nós pecamos, nós temos que nos arrepender e pedir perdão ao nosso Deus cada dia do nosso pecado, por nossos pecados. Pois é, o Senhor, Ele é um Deus misericordioso, é um Deus que perdoa todos os dias. O Senhor está pronto a nos perdoar, quando nós nos arrependemos com todo o nosso coração. A palavra do Senhor diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você cometeu o pecado, mas você se arrependeu, confessou para Deus, admitiu o seu pecado para Deus, para o pastor, para a tua igreja, o Senhor, Ele perdoa. Ele é misericordioso. Não é bom que você pratique o pecado, fique às escondidas, porque isso vai te matando aos poucos, vai sufocando a sua vida espiritual. Mesmo que você fale para você mesmo, olha, cometi pecado,
e não vou fazer mais, vou ficar para mim, já pedi perdão a Deus, não vou fazer mais. Mas você vê que quando chega uma oportunidade, você sempre cai em tentação novamente e está pecando novamente. Aqui eu abro uma exceção de falar para você. Às vezes o pecado não é algo que nós podemos deixar sozinho. Às vezes nós precisamos de ajuda. É verdade. Nós precisamos de ajuda para lidarmos com o nosso pecado. Nós precisamos de pessoas que nos auxiliem, que nos ensinem. Precisamos de pastores, precisamos de pessoas que tragam uma mentoria, né, edificante para a nossa vida. Há pecados viciosos que não se deixam simplesmente por conta da nossa boa vontade de deixar o pecado. Pelo contrário, por mais que alguém tente deixar o vício que tal pecado trouxe para a sua vida, talvez essa pessoa sozinha não vai conseguir. E eu falo para você, não é feio, não é vergonhoso você pedir ajuda para pessoas de confiança que realmente você sabe que vai te ajudar, ao invés de te julgar. Tem pessoas assim, que existem pessoas sim, dispostas a ajudar você. Às vezes por vergonha, por timidez, você não quer. Você tenta lutar sozinho, mas eu falo para você aqui com todo o meu coração, não é obrigado a lutar sozinho, a querer vencer o pecado sozinho. Deus, com certeza, Ele tem preparado pessoas que estarão prontas para te ajudar, se você precisar, se você deixar. Pois é, o adversário de nossas vidas, ele põe uma ideia na nossa cabeça, uma ideia de vergonha, uma ideia de horror, de terror, uma ideia que não, ninguém tá vendo, então tá tudo bem, ninguém precisa saber. Mas não é assim. Às vezes nós não conseguimos sair, lidar com o pecado que nós entramos sozinhos. Então é necessário parar e reconhecer que nós não podemos sempre, todas as vezes, lidar com o pecado. É necessário pedir ajuda para um pastor de confiança, é necessário pedir ajuda para líderes espirituais, é necessário pedir ajuda para alguém que tenha discernimento, que é maduro e espiritual, que seja mais forte na fé do que nós, para nos ajudarmos. Mas até aqui você talvez tenha perguntado, mas o que tem a ver com os insensatos? Se você procurar conversar com uma pessoa qualquer, para estar conversando sobre o seu pecado, essa pessoa pode ser uma pessoa insensata. Ou seja, pessoa insensível, pessoas que não se colocam no lugar do outro, pessoas que criticam, pessoas injustas, pessoas que é tão acostumado com o pecado já, que olha para o seu e acha que não é tão grande coisa assim, né? Acha, mas isso daí não é pecado que você precisa deixar. Isso não é pecado que você precisa confessar. Ah, mas esse pecado aí, quem que não tem pecado, atira a primeira pedra. São pessoas insensatas que, ao invés de ajudar você a se livrar do pecado, a confessar o pecado, ajudar você no arrependimento do pecado, vai tentar encobrir o teu pecado. Vai te aconselhar, dizendo que você não precisa confessar, que todo mundo tem pecado, que quem não tem pecado atire a primeira pedra. Só que você vai, para confessar, pedir uma orientação, um conselho, para uma pessoa que talvez não seja madura espiritualmente falando. E ao invés de te ajudar, ela vai zombar de você. E mais, vai tentar encobrir juntamente com você o seu pecado. Então, sabe aquele amigo que você comete pecado e esse amigo ri, te apoia, esse amigo te elogia, esse amigo tá junto com você pecando, você errando, você fazendo tudo de ruim que prejudica a tua vida, bate nas costas e tá aí com você, não, isso não dá nada demais não, tá tudo bem, é assim mesmo. Cuidado com esse tipo de amigo. Eu sei, aqui o tema não é amizade não, mas é bom ter cuidado com essas pessoas insensatas. Pessoas que por mais que você peque, que você erre, não tá nem aí de te alertar. Pelo contrário, tá errando junto, tá pecando junto, quer mesmo que você se dê mal. Às vezes nem enxerga, porque está na mesma situação que você. Está andando na mesma situação que você. Então você tem que ter muito, muito cuidado. Cuide de você. Cuide da sua mente. Cuide da sua vida espiritual. Quando você estiver sozinho, silencie a sua mente. Tenha cuidado com a sua mente. Vigie a sua mente. Quando você estiver com alguém, vigie na sua boca. Silencie a sua língua. Porque o pecado, ele nos rodeia. Como se fosse um leão com vários dias de fome. Louco por uma presa dispersa. Por uma presa vulnerável. Se você não ter cuidado com a sua mente, com a sua língua, com o que você faz, as suas atitudes, possivelmente você será essa presa do pecado. A Bíblia também fala que os justos estão com a boa vontade, mas a boa vontade está entre os justos. Por quê? Porque o justo sabe, quem é justo de verdade sabe, que tem que corrigir seu pecado todos os dias. Tem que se arrepender dos seus pecados todos os dias. Tem que confessar o seu pecado
e pedir perdão do seu pecado para Deus todos os dias. Porque a boa vontade de procurar ser alguém melhor faz parte da vida de um justo. A boa vontade de continuar temendo ao Senhor, não pecando às escondidas, está com os justos. Quem é justo se arrepende. Quem é justo confessa. Quem é justo não fica vivendo com o pecado, criando o pecado como se ele fosse um bichinho de estimação. Tem muitas pessoas cristãs que estão dentro da igreja, mas criam pecados. Tem pecados de estimação. Sabe o que é pecado de estimação? É aquele pecado que você diz que vai deixar. Passa uma semana, passa um mês, passa 2. Mas você sempre volta para o mesmo pecado. Aí você diz que vai deixar. Passa 3 até 1 ano e você volta para o mesmo pecado. Então, pecado que se repete é pecado alimentado. E se é pecado alimentado, é pecado de estimação que você está criando, deixando fazer parte da tua vida. Por isso que eu falei aqui logo no começo e vou tornar a falar. Às vezes é necessário ajuda. Às vezes é necessário conselho de alguém espiritual, uma mentoria espiritual, para estar do teu lado aí te ajudando, para estar confessando, conversando com você, te aconselhando. Por mais que seja vergonhoso, mais vergonhoso será você chegar diante de Deus, ouvir da boca de Jesus que Ele não te conhece. Que adianta você ser tão reconhecido aqui nessa terra, como uma pessoa excelente, uma pessoa perfeita aparentemente, com uma vida cheia de santidade, com uma vida baseada em milagres, em obras, por parte de Deus, baseada em uma visão que as pessoas têm de você, que você é uma pessoa de Deus, que você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é alguém do coração de Deus, que Deus já fez isso na sua vida, que você já fez muitas coisas da parte de Deus na vida de alguém. Deus já te usou tantas vezes para a vida de tantas pessoas, tantas almas você ganhou, e chegar no dia e você se deparar com Jesus, você ouvir dele que ele não te conhece, porque você tem pecado e não tem confessado por conta de vergonha de confessar, vergonha de admitir que está pecando. Uma vergonha maior que ouvir da boca de Jesus que não te conhece não há nessa terra, meu irmão. Não tem aqui nessa terra não, minha irmã. Então, não coloque os teus olhos nas coisas terrenas, mas foca os teus olhos nas coisas eternas. Como que você faz isso? Se santificando, cuidando da tua vida, cuidando do teu modo de viver, espiritualmente falando. Então tenha cuidado com sua vida espiritual. Cuide da sua vida espiritual. Cuidado com os insensatos. Cuidado com pessoas que falam que o pecado que você está cometendo não é besteira, não é nada demais. A ideia que você tinha de confessar e se arrepender, de fato você se arrependeu foi de confessar e não de pecar. Porque ouvir da boca de Jesus, vem filhinhos, entra no gozo que tenho preparado para vocês. É maravilhoso. Eu anseio por esse dia. Tenho certeza que você também. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, maravilhoso é o teu nome. Eu quero te dar graça, Senhor, por essa palavra. Não permita, Senhor, que pessoas insensatas venham fazer parte da nossa vida. Pessoas insensatas venham nos dar conselho, fazendo de tudo para que nós venhamos permanecer no pecado. Mas coloque pessoas sábias, coloque mentorias de tua parte, Senhor, para estar nos ajudando, líderes espirituais, que nos ajuda, Senhor, todos os dias, que nos alimente todos os dias, que nos fortaleça todos os dias. A partir de hoje, Senhor, se temos um pecado de estimação, e nós venhamos nos arrepender, e que nós venhamos tirar esse pecado de estimação da nossa vida. Nos ajude, Senhor, que venhamos nos arrepender todos os dias do nosso pecado. Que a tua misericórdia nos alcance, nos transforme, nos purifique e nos santifique todos os dias da nossa vida. Senhor, assim eu quero ser justo e santificado todos os dias. Em teu nome, Senhor, eu peço a ti que nós venhamos viver a tua palavra todos os dias de nossa vida. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Não esquece de compartilhar, de deixar o teu like, de se inscrever se você ainda não for inscrito. E é claro, comenta aqui o que você achou desse vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe. Amanhã estaremos aqui, se Jesus não vir. Deus abençoe.